É hora da entrevista do dia com Denise Campos de Toledo. E nós vamos falar agora de política e economia. Eu converso com o Marco Vignoli, que é secretário de Desenvolvimento Regional do Governo do Estado de São Paulo e presidente da Executiva Estadual do PSDB, aqui do Estado de São Paulo. Secretário, boa noite. Boa noite, Denise. Um prazer aqui conversar com você. Bom, secretário, vamos começar falando de política, né? O seu partido PSDB sai das prévias agora, prévias que foram muito disputadas, tirando aquele problema todo operacional, a questão política mesmo. Houve troca de acusações. Depois de decidida a vitória de João Dória, houve aí até um discurso de apoio dos opositores, mas tem uma oposição interna no partido. A gente sabe que não apenas Eduardo Leite, Arthur Virgílio, mas tem a questão, por exemplo, Aécio Neves, o Tasso Gereissati declarou apoio ao Eduardo Leite, o próprio Geraldo Alckmin aqui em São Paulo. Como é que o PSDB vai lidar com tudo isso? Bom, Denise, o PSDB fez a primeira prévia nacional de um partido aqui no país para escolher o seu candidato a presidente da República. Um grande avanço e uma demonstração para a sociedade de modo geral do que permeia o nosso partido, que é um modelo de democracia interna, transparente, claro, com uma disputa real, e com uma decisão dos seus filiados, do conjunto de lideranças do partido, sobre aquele que é o nosso candidato a presidente da República. Nesse processo, todos os três concorrentes foram muito bem, Eduardo Leite, Arthur Virgílio e João Dória, e ao fim disso, João Dória sagrou-se vencedor pela terceira vez em um processo de prévias partidárias. Dentro disso, no momento seguinte já, a declaração dos concorrentes pela unidade, apoiando já João Dória. Além disso, um grande trabalho feito com a militância de todo o país, preparando para poder, de fato, fazer a diferença na eleição do ano que vem. Portanto, o partido sai mais unido, sai mais forte, fez com que ao longo desse processo Dória viajasse o Brasil discutindo temas nacionais muito importantes, portanto ele sai mais preparado para poder representar o PSDB nas eleições do ano que vem. Eu não tenho nenhuma dúvida de que Dória será o presidente da República em 2023. Eu costumo dizer, as pessoas têm muitas vezes uma discussão assim, olha, o Dória, você acha ele competente? Não, o Dória é competente. Você acha ele honesto? Acha ele honesto. Você acha ele trabalhador? Muito trabalhador. Não, então por que você não vota? Ah, não, eu acho que ele pode ser o meu candidato. Então, as pessoas ainda farão essa avaliação e eu não tenho dúvida que é o melhor candidato para 2023. Agora, no meio do desgaste de 2018, que na verdade ele era anti-PT, já desde as eleições anteriores, quando ele estava mais próximo de Aécio Neves, ele apoiou o presidente Bolsonaro, até aquela história do Bolsodória, até camisetas sendo usadas. Depois ele virou um dos principais adversários do presidente Bolsonaro. Então ele também fica nesse fogo cruzado, né, entre os apoiadores do Lula e os apoiadores do presidente Bolsonaro. É mais ou menos como o Moro. E aí o Moro entra também nesse meio de campo para dividir. E uma coisa que chama atenção é que mesmo com todo o protagonismo, por exemplo, da vacinação aqui no país, o João Dória não saiu muito daquela posição nas pesquisas. O que te leva a acreditar que consegue decolar? Bom, o Dória tem clareza nas suas posições, né? E quando a pessoa tem essa clareza, de fato, quando ele se posiciona, e assim foi em toda a sua trajetória, ele cada vez mais, além de protagonizar esse processo, ele deixa de maneira muito clara aquilo que ele acredita. O PT, desde o início, se colocou como anti-PT, entrou na política justamente para fazer com que o país pudesse ter uma alternativa frente a isso, venceu aqui as eleições de São Paulo frente à gestão de Fernando Haddad. Depois, no processo em que tinha de um lado o PT e de outro o Bolsonaro, assim como a maioria das pessoas do nosso país apostou em Bolsonaro e se enganou. Na realidade, quem tem que se explicar nesse processo é Bolsonaro e não João Dória. Quem enganou a população do Brasil na política econômica que nós estamos vendo hoje, inflação galopante, disse que ia fazer um governo liberal completamente o oposto, política amplamente ideológica internacional, envergonhando o país. Então, ao longo desse processo, João Dória foi coerente. Quem não foi, foi Bolsonaro. E o que nós sempre falamos, ninguém tem compromisso com o erro. Se Bolsonaro não fez aquilo que ele disse que ia fazer na presidência da República, o posicionamento contrário a isso é algo inevitável. Portanto, com tudo isso, a coerência de João Dória. E para a viabilidade de 2022, eu acho que as pessoas, ao longo desse processo que nós estamos vivendo, reconhecem o papel de João Dória com a questão da vacinação, reconhecem que nós temos um bom governo aqui no estado de São Paulo, nós vamos crescer 7%, enquanto o país patinando. São Paulo cresce mais do que Estados Unidos e a Europa
em um ano como esse que nós estamos vivendo. Então, os resultados estão aí. E a hora que as pessoas avaliarem isso, eu não tenho dúvida do crescimento de João Dória. Agora, essa questão econômica, nós vamos falar mais, é muito do estado de São Paulo, não é? Então, não vai essa percepção para o restante do país em relação aos números. Inclusive, foi divulgado hoje pelo próprio governo a criação de 812 mil empregos até o mês de outubro. Isso no ano é um saldo muito positivo, só para o estado de São Paulo. Agora, falando das eleições aqui no estado, elas também vão ser muito disputadas. A gente vê lá nas pesquisas que tem muita gente dividindo lá as primeiras posições, né? Sem dúvida, a eleição aqui em São Paulo é uma eleição muito intensa. O PSDB definiu o seu candidato, o vice-governador Rodrigo Garcia, ele que representa a experiência na gestão pública, mas com modernidade, né? Ele tem 47 anos de idade, foi secretário de 4 pastas diferentes, foi líder do seu partido na Câmara Federal, presidente da Assembleia, e nós temos muita confiança do Rodrigo nessas eleições. Ele começa um processo cada vez mais intenso de diálogo com a sociedade e tem total confiança não só do PSDB, mas de todo o meio político aqui do estado de São Paulo. Tenho certeza que aquele que está nos assistindo vai conhecer e assim como eu, vai ter a certeza de que o Rodrigo é o melhor para São Paulo. Agora, só fazendo uma observação, na negociação entre o presidente Bolsonaro e para o PL, ele acertou que o PL não apoia outras candidaturas de oposição nos estados. E ele poderia apoiar exatamente a candidatura do vice-governador às eleições para o governo. Isso faz diferença? Olha, nós vamos ter um amplo arco de alianças dentro daquilo que é coerente com a gente para as eleições aqui em São Paulo e no país. O PL está apontando seus caminhos, agora com a filiação do presidente Bolsonaro, e é natural que eles tenham a sua posição. Dentro disso, nós vamos buscar o nosso caminho com a construção desse leque de parceiros. Nós temos um grande time aqui no estado de São Paulo, seja de apoio parlamentar na Assembleia, quanto de partidos aliados, e eu tenho certeza de que nós vamos chegar muito competitivo, mas também com muita coerência nas eleições. Perfeito. E agora vamos falar do lançamento do seu livro, que tem a ver com gestão, né? O livro O Novo Municipalismo foi feito com a coautoria de vários economistas, foi lançado nesta semana. Eu queria até que você mostrasse também, secretário, pode mostrar aqui nessa câmera o livro. E eu queria falar o que traz de diferente em relação ao municipalismo, em relação à gestão, porque tem a ver com as mudanças que Dória trouxe para o governo, né? Exatamente, Denise. Nós vivemos há 40 anos atrás o processo de municipalismo com André Franco Montoro e agora a modernização que foi intensificada com a pandemia. Portanto, o Novo Municipalismo, o nosso livro aqui, muito importante para a gestão pública de todo o país. Agora, quais são os programas prioritários aqui do governo do estado de São Paulo para tentar garantir resultados melhores? Essa questão do investimento que tem caído na média geral do país. A gente vê o governador falar muito em investimentos. O que está acontecendo de fato? Bom, hoje mesmo o governador está em Nova York com todo o time, abrindo o nosso escritório da Invest São Paulo, buscando investimentos para cá. Nós temos um país que tem muita dificuldade em atrair esses investimentos, enquanto São Paulo ainda é um polo muito agregador e que todo o capital internacional se interessa. Para você ter uma ideia, no meio da pandemia nós tivemos a maior concessão da história do estado de São Paulo, a rodovia Piracicaba-Panorama. Então, essas concessões, o ambiente de negócios, crédito para o empreendedor, todo esse conceito, que evidentemente que é da gestão Dória, mas é de um estado que é sólido há um bom tempo e que é intensificado com isso. São Paulo tinha uma participação muito maior antigamente da economia do Brasil, perdeu ao longo dos últimos anos e nós estamos recuperando agora, crescendo muito mais do que o Brasil. Mas todo esse conjunto de trabalho faz com que São Paulo ainda seja competitivo. Mas é um momento que preocupa o Brasil, essa alta inflação. São Paulo resiste, vai crescer ainda muito bem esse ano, vai crescer no ano que vem, mas nós precisamos que o país tenha, de fato, um novo modelo econômico para ser implementado. Nada justifica a inflação que está aí na casa das pessoas nesse momento que nós vivemos. Por mais que haja reação na economia do estado de São Paulo, a gente vê a inflação correndo a renda da população, e São Paulo não é uma ilha, tem a questão dos juros em alta também, o que piora o crédito, a gente vê a atividade patinando em vários segmentos, e mesmo que no estado de São Paulo já houve perda, por exemplo, de investimento na indústria, questão da saída da indústria automobilística, né? Então, é uma situação que tem que ser administrada no conjunto. Sem dúvida, nós estamos inseridos no país, por mais que São Paulo faça essa alavancagem de crescimento para o Brasil, nós sofremos com as consequências de políticas desajustadas, né? Essa taxa de juros que
que segue aumentando, a inflação, que faz com que as pessoas tenham dificuldade na compra, cada vez mais com o seu potencial. Nós vamos passar um Natal terrível para muita gente, portanto, as políticas sociais do governo do Estado, as políticas de crédito, tudo isso vai ser muito importante para superar esse período. E que a gente precisa ter um novo modelo para o Brasil, para que possa São Paulo ajudar, mas também a política macroeconômica brasileira fazer a sua parte. Exatamente, ter perspectivas melhores até no ano de eleições, porque esse clima afeta todo mundo, né? Sem dúvida, a gente vai viver uma eleição em que a economia vai ser a tônica forte, a pandemia ainda a tônica, pelo que estamos vendo, e a gestão pública e o diferencial, um projeto que possa trazer para o país uma nova luz, vai ser o que nós vamos apresentar. Aqui nós estivemos com o Marco Vignoli, que é secretário de Desenvolvimento Regional do Governo do Estado de São Paulo e presidente da Executiva Estadual do PSDB no Estado. Secretário, muito obrigado, uma boa noite. Eu que agradeço, Denise, um grande abraço. Com vocês.